ele defende princípios. Quando nós nos batemos, quando nós esbravejamos, quando nós bradamos por algum cumprimento de princípio que não foi observado, nós nada fazemos do que o exercício da mais absoluta e estrita legalidade. Dr. Amadeu de Almeida Weilman foi homenageado em Porto Alegre há 2 semanas. Estivemos lá com o Victor, onde falamos da missão do advogado criminalista, num simpósio de direito processual penal memorável. E lá, quando eu terminava a minha participação, eu dizia: olha, se nós pegarmos todos os discursos feitos a partir de 88 da nova Constituição, todos os discursos de todos nós, todas as petições de todos nós, todas as sustentações orais de todos, e se pudéssemos sintetizar o que elas querem dizer, ou o que elas gostariam de ter dito, nós poderíamos sintetizá-las numa frase. Talvez nós disséssemos num grande coro, e dizemos num grande coro: nós queremos o Brasil que a Constituição de 88 prometeu. Nós precisamos encontrar o Brasil que a Constituição de 88 prometeu. Porque foi difícil chegar a ela. Agora está sendo, e já tem quase 20 anos, tem 19 anos a Constituição. Talvez precisemos de outros 19 para implementá-la. Quando se fala, por exemplo, em direito do advogado em se entrevistar com um cliente que está preso, é um direito que, se falássemos isso há 15 anos atrás, ninguém violava esse direito. Era lei que lhe cerca. A gente chegava nos lugares e conversava com o acusado, repartição civil e militar. Hoje, virou uma rara e preciosa exceção. Mas eu quero aproveitar a presença do doutor Miguel Kfouri Neto, que representa o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, para dar uma boa notícia a ele e levar ao presidente uma boa notícia. Já veio essa boa notícia ao doutor Canaeva, um episódio que aconteceu sábado passado, ali na triagem, na Travessa da Lapa, que agora é um presídio provisório feminino. Um advogado vai até lá, e não preciso citar nomes aqui, porque o que importa é o que aconteceu, e eu vou junto. Chegamos lá, ele se identifica para a mulher que atende, e não quero aqui nenhuma medida administrativa nesse sentido, porque isso é uma coisa comum, né, dos nossos dias, e a gente tem que atacar o problema da forma legal. E diz: meu nome é fulano de tal, está aqui minha carteira da ordem, eu quero falar com a interna fulano de tal. A pessoa que atendeu disse: olha, eu tenho ordens do delegado para que não deixe advogado visitar presos sábado e domingo. Mas tem alguma coisa escrita? Não, são ordens do delegado. Muito bem. Saímos dali. Fomos ao escritório, batemos um mandado de segurança e impetramos esse mandado de segurança, mas de uma maneira diferente também. Impetramos, o advogado impetrou em nome próprio para assegurar o direito ao exercício da sua profissão. E eu trago, senhor presidente, senhores vice-presidentes e representantes do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, uma decisão liminar de uma juíza, doutora Luciana de Lourdes Tesserol de Ribas de Oliveira, que estava no plantão. Ela diz o seguinte: quer dizer, nós postulamos que fosse deferida a liminar, mas que no cumprimento dessa liminar fosse dividida em 2 etapas. Primeiro, que o oficial não se identificasse como oficial de justiça no primeiro momento e presenciasse uma nova tentativa do advogado em ter aquela conversa pessoal reservada com o cliente. Depois da negativa, ele se identificaria como oficial de justiça. Por quê? Para que não parasse dúvida de que o advogado realmente teria sido impedido. E deu certo. O oficial chegou ali, o advogado se identifica novamente para a pessoa
E ela diz, mas eu não te falei às 11 da manhã que eu tenho uma ordem para não deixar? Assim, pois bem, está aqui o oficial de justiça com uma ordem liminarmente concedida pela juíza de plantão. Mas a ordem também pedia que o oficial de justiça acompanhasse o advogado na entrevista pessoal e reservada, não por meio daquele guichê que você não consegue conversar com o cliente, e que ele propiciasse esse ambiente de conversa a dois entre advogado e cliente. E o oficial de justiça cumpriu fielmente. Ele entrou lá com o advogado, mandaram chamar a pessoa. O oficial de justiça providenciou uma sala, pediu que as pessoas se afastassem e assegurou, está aqui a liminar, senhor presidente, assegurou esse contato pessoal e reservado entre advogado e cliente. E agora nós estamos passando as suas mãos para que a ordem talvez se habilite como litisconsorte ativa, para que essa decisão se estenda a todos os advogados. Então fica essa entrega e dizendo que o Tribunal de Justiça do Paraná tem todos os motivos do mundo para se orgulhar dessa juíza, que foi pronta em assegurar o direito mais legítimo do advogado em ter uma entrevista pessoal reservada com o seu cliente. Agora, direito é desafio. Não adianta, por exemplo, o doutor Azor sabe, eu, Azor, estou no comando da polícia. Não tenho compromisso com ele. Mas o que se passa na base, o policial toma uma decisão. Toma uma decisão, e os policiais hoje trabalham num clima de pressão, até de assédio moral. É muito trabalho, muita responsabilidade. Quando assume alguma coisa, quando dá uma rebelião, os primeiros que se incomodam são eles. E são questionados. E não se está investindo em segurança pública. Hoje, o Brasil tem 5.500 municípios. Se nós imaginarmos 10 policiais a mais por município, nós precisaríamos de um contingente de 55 mil homens e mulheres hoje, para darmos 10 policiais a mais por município. 10 policiais a mais em Curitiba, em Londrina, que até reclama o maior efetivo policial, não significa nada. Se multiplicarmos por 10, por 100 por município, distribuído pelo número de habitantes, nós teríamos 550 mil novos postos para serem treinados, bem remunerados, bem equipados. E o que acontece? Não se investe nisso. Eu não quero me alongar, mas eu gostaria só de fazer uma reflexão a todos nós. Nos últimos 25 anos, ninguém sabia o que era plano de saúde há 25 anos. Daí a classe que podia pagar plano de saúde deu as costas à saúde pública. Não, eu posso pagar plano de saúde. E demos as costas para a saúde pública. O que aconteceu? Sucateou a saúde pública, porque nós não cobramos mais que exista a saúde pública digna, de atendimento a todos. Viramos as costas e ela sucateou. Começamos a matricular filhos em escolas particulares. Demos as costas para o ensino público e ele sucateou também. Quando precisamos de saúde pública, não funciona nem a pública, e a particular também não. Via de regra, não cobre aquele problema que a gente tem. E a segurança pública também. Começamos a contratar segurança particular e a não exigir dos governos. Começamos a investir em grades, cadeados, alarmes, etc. Fizemos tudo e fazemos tudo, menos cobrar dos governos que se invista em segurança pública. Se somos devedores de tributos, nós somos credores de algo. E nós teríamos que postular essa contrapartida da carga tributária elevada. Não poderia deixar também de dizer que quando Álvaro falou que é um momento difícil da história do Brasil, e é muito difícil, a advocacia está se tornando uma profissão extremamente perigosa. Eu trago aqui um parecer, também, senhor presidente, o senhor já deve ter conhecimento, do Fernando Augusto Fernandes, da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, onde ele, a OAB no Rio, está se insurgindo contra uma medida que eles chamaram de diligência de verificação. O que significa isso? Foram ao ministro e fizeram um pedido ao ministro
para autorizar a Polícia Federal a fazer uma diligência de verificação. O que é diligência de verificação? Entraram à noite no escritório de advogado no Rio de Janeiro, com chave falsa, a Polícia Federal, fotografou todos os arquivos, inspecionou todo o escritório e instalaram escuta ambiental no escritório do advogado à noite. E fecharam o escritório e foram embora. Cadê o representante da ordem, que deveria ter pela lei? Onde está o princípio da confidencialidade que deve haver entre cliente e advogado naquele ambiente exatamente confidencial que cerca a nossa profissão? Como poderiam instalar isso no escritório de um consultório de um psicólogo, de um médico? Nós estamos vivendo uma época muito difícil. A ordem dos advogados, eu digo, o nosso escudo institucional, merece ser auxiliada e muito em questão de defesa da prerrogativa. Eu acho que todo advogado é responsável por defender a sua prerrogativa e a de colegas e a comunicar à ordem alguns problemas que tem gente que às vezes diz que não funciona, mas também não comunicou à ordem o problema e a ordem não tem bola de cristal. Nós temos que ter uma cultura de comunicar à ordem e, claro, cobrar da ordem as soluções, porque eu tenho certeza que o Dr. Kanayama dirá, a ordem está aqui para isso, que é para velar pelo exercício da profissão e pela sua dignidade. Também, para os mais antigos, eu digo isso, sempre disse quando me manifestei publicamente, quem não conhece a história do Brasil não sabe, talvez, que todos devemos conhecer, e juízes, e afinal autoridades públicas também, no tempo dos militares, que tanto o Técio fala, quando os juízes eram afastados dos tribunais, juízes, aqui no Tribunal do Paraná, alguns episódios de juízes, desembargadores cassados, que chegavam no tribunal de manhã, um colega dizia, nem suba, porque o ato institucional número 5 te pegou. Você foi afastado, ou nos tribunais, enfim. Ou quando eram presos, delegados, promotores, juízes e outras autoridades públicas, iam bater as famílias dessas autoridades nas portas dos advogados. E os advogados, normalmente os criminalistas, sem nenhuma prerrogativa assegurada, iam nos quartéis e nos lugares das prisões e bradavam pela liberdade dos seus clientes. E disse, como disse Batoque no discurso dele na Conferência Nacional em 94, aqui em Foz do Iguaçu, o Batoque dizia, nós éramos legalistas na ilegalidade, nós éramos democratas quando se vivia numa ditadura. Então, os legalistas na ilegalidade são os vanguardeiros, e nós somos aqueles que recebem sempre os primeiros golpes. Mas eu diria que este momento é um momento em que o judiciário brasileiro vai ser testado, está sendo testado. As cortes superiores vão ter que dizer o que pode e o que não pode fazer. Eu creio que em breve nós teremos disciplinas rígidas do que pode e o que não pode fazer, porque o direito, quando não se sabe o que se pode e o que não se pode fazer, está moribundo. Quem é o juiz? Se há uma crise conceitual, como ele vai decidir? Ele decide em cima de conceitos. Direitos humanos são postulados, são conceitos. E quando há um clima de comoção no país, quando há um crime de repercussão, os iniciantes dizem, onde estão o pessoal dos direitos humanos que não vem aqui ver as vítimas? Eu, nesse momento, rio porque não existe pessoal de direitos humanos. Direitos humanos são conceitos, eles não se movem.